quero agradecer aqui a oportunidade que estamos tendo de falar sobre a questão da PEC 32, com a permissão do presidente, a pedido dos vereadores, das vereadoras que se manifestaram. Hoje nós tivemos aí um dia intenso em relação a essa questão. Eu tive a oportunidade de falar com os trabalhadores que são tanto do nível estadual quanto do nível municipal. A nossa parte nós estamos fazendo, né? Agora cabe nós nos unirmos e fazer a nossa parte cobrando dos nossos deputados federais, por intermédio dos seus assessores, né? E até pessoalmente, para que eles pensem muito bem na questão quando forem votar em relação a esse projeto de emenda de Constituição, que altera a Constituição Nacional. Se altera a Constituição, ela vai valer para todo mundo e todo mundo vai estar no mesmo bolo. Nós vamos explicar sucintamente mais um pouquinho. Vou passar para o meu colega Charles aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao presidente Getúlio, aos demais vereadores e vereadoras. Queria cumprimentar também meus colegas servidores públicos, os servidores públicos que nos acompanham através do Facebook, aos demais ouvintes que vão nos acompanhar através da Rádio Alvorada. Eu acho importante salientar e até deixar claro que a PEC 32, ela não veio sozinha, né? Várias reformas de Estado vêm acontecendo desde 2016, né? Então, a primeira reforma de Estado que aconteceu foi a emenda constitucional de 2016, que foi aquela emenda constitucional que vetou o aumento de gastos públicos com saúde, com educação, com assistente social, por 20 anos, né? Para deixar claro para vocês, é como se nossos trabalhadores, né, tivesse o salário de R$ 1.200 hoje, daqui 20 anos tivesse os mesmos R$ 1.200, sendo que o gás, sendo que a comida, as despesas corriqueiras da casa iriam aumentar. Então, como que a gente vai fazer a manutenção das políticas públicas com um orçamento parado por 20 anos? A próxima foi a reforma trabalhista em 2017, reforma esta, né, que foi gravíssima, a reforma trabalhista que o discurso em época era que aumentaria o número, diminuiria o número de desempregados. E o que a gente vê hoje, né, apesar de estarmos em pandemia, essa reforma trabalhista foi em 2017, isso não aconteceu, a gente continua com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil passando fome, né? A outra reforma foi a reforma da Previdência, em 2019. Essa reforma da Previdência que penalizou muitos trabalhadores e trabalhadoras, haja visto que, além do desemprego altíssimo, muitas pessoas não têm acesso a emprego formal. Aumentou a chamada pejotização, que é o quê? Você, trabalhador que não tem emprego formal de carteira assinada ou não é concursado, você vai abrir teu MEI, vai trabalhar por conta própria. E isso também é penoso. E agora, em 2021, foi um ataque aos servidores públicos. É a reforma a emenda constitucional 32, que é a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, cabe ressaltar aqui a todos que o discurso é o quê? Que o Brasil é um dos países que mais tem servidores públicos. E isso é uma mentira, né? Isso não é verdade. O Brasil está abaixo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na OCDE, tem uma média de 17,71% de servidores públicos. O Brasil tem menos servidores públicos que os Estados Unidos e a Inglaterra. Lembrando que os Estados Unidos e a Inglaterra são tidos países capitalistas, países que não investem em serviço público. O Brasil possui a média de 12,45 servidores públicos. O maior percentual é os trabalhadores públicos municipais. Lembrando que os trabalhadores públicos municipais são aqueles que trabalham nos PSFs, são aqueles trabalhadores públicos que trabalham na educação básica, nas creches, na assistência social. Lembrando, pessoal, que esses trabalhadores públicos municipais são aqueles que estão lá no Amazonas, são aqueles trabalhadores públicos que estão lá no Mato Grossão, aqueles trabalhadores públicos que estão em municípios pequenos, como o município de Rebouças.
E a PEC 32 vai atingir a categoria de servidores públicos de uma forma que, né, o Aguinaldo vai falar mais para frente, com o fim dos concursos públicos, trabalhadores públicos que estão estabilizados, né, por 10 anos, de repente, acabou lá um recurso, o governo federal ia repassar, por exemplo, para o PSF, para os agentes comunitários de saúde. E o município não tem como manter esses agentes, de repente, o prefeito, segundo a PEC, ele pode mandar embora esses trabalhadores. Então, assim, e além de atingir os servidores públicos, vai atingir a população mais carente. Quem que atende ao serviço público da educação, da questão da saúde, aonde que a gente atinge, é as pessoas mais carentes. Então, o governo não pensa, infelizmente, o governo não pensa na sua população. O mesmo ministro da Economia, né, o senhor Paulo Guedes, que enviou essa PEC lá, é o mesmo ministro que chamou os servidores públicos de parasitas. Então, pensem vocês, como que a gente vai aceitar uma PEC dessa, onde o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que tem os seus offshores lá fora do país, chama os servidores públicos de parasita? Então, obrigado, Charles. Só complementando, só para nós sintetizar tudo, que fala-se PEC, é importante a gente sintetizar. PEC, como eu falei, é um projeto de emenda na Constituição. Ele altera a Constituição, a maior lei que nós temos, e de lá demanda todos os requerimentos, né? Ela, para a gente saber como é que funciona, quando o prefeito é eleito, né? Ele faz uma reforma administrativa. Ele coloca os secretários que ele quer, ele contrata os comissionados do jeito que ele quer, ele pede lá para o secretário fazer tal mudança na estrutura administrativa daquela secretaria, para que ele possa cumprir o seu plano de governo. Isso daí é legal. Mas só que nós estamos falando de uma questão que não é uma alteração, uma simples reforma administrativa. Nós estamos falando de perda de direitos que envolve a alteração da Constituição, certo? Daí o que acontece? Temos as normas gerais via medida provisória que estão previstas nessa lei, alterando o artigo 22 da Constituição de 88, que trata da competência legislativa privativa da União ela inclui 2 incisos, que cria normas gerais sobre a criação e extinção de cargos, né? Então pode ser extinto os cargos, e normas gerais sobre a contratação por tempo determinado de regime de direito administrativo. Com isso, basicamente, o que acontece? Nós vamos ter 3 tipos de concursos a partir do momento que essa PEC for estruturada. Aliás, 4 tipos de ingresso do cidadão no serviço público, para atender a população, né? Primeiro, o concurso público que ganha estabilidade são para os concursados que são funções de Estado, cargos típicos de Estado. Para a gente entender melhor o que é um cargo típico de Estado, é aquele cargo que não existe na rede privada. Então, lá no mercado de trabalho privado, nas organizações, nas instituições privadas, não existe esse cargo, que são eles militares, né? São eles fiscais de receita, são eles desembargadores, e assim por diante. Então, a PEC altera ainda alguma coisa em relação a eles, em alguns incisos lá, que trata sobre a questão de ingresso desses concursados. Por exemplo, passa lá no concurso para ser lá desembargador ou alguma coisa nesse sentido, e ele tem um prazo de 1 ano que vai ser avaliado, certo? Durante esse ano ele pode ter uma avaliação negativa. Se ele tiver 2 avaliações negativas, não assume o cargo e assim por diante. Então, mexe até com eles. Mas depois, podendo ser ingressado e tem estabilidade para o resto da vida no serviço público. Depois vai ter um outro tipo de contratação, que isso inclui todos nós, todos os cidadãos do Brasil, que é o seguinte: concurso por tempo indeterminado. Indeterminado quer dizer que pode ser a qualquer momento excluído. Só basta não ter fundo de receita na lei de responsabilidade fiscal. É um argumento já para mandar embora, certo? O cidadão.
E depois institui-se também o cargo por tempo determinado, que é acho que vai ser o que vai acontecer com todos, né? Todos eu estou falando isso aqui de prefeituras, de estado e do governo federal, que é o cargo, a MP institui o cargo PSF de 10 anos. Então, eu entro já sabendo que eu tenho 10 anos para trabalhar lá. Não faço mais carreira. Ninguém vai fazer mais carreira, né? E depois ele altera aqueles cargos que têm a prerrogativa lá, por exemplo, um diretor de escola que tem sua competência provada, por ele saber do que se trata, ele recebe uma função gratificada do prefeito, por exemplo, para exercer a função, né? A PEC desfaz isso daqui, permitindo que, por exemplo, na direção de uma escola pode ser qualquer pessoa, qualquer cargo. Uma pessoa que apoiou ele na política lá, que não tem conhecimento nenhum da educação, vai poder ser o diretor ou o secretário e assim por diante. Então, é esse o perigo que nós estamos correndo, que está sendo normatizado através da PEC 32, esse tipo de atitude de todos os níveis. Acho interessante também, Aguinaldo, lembrar que o discurso também, além do país, do Brasil, ter o maior número de servidores públicos, o discurso da PEC 32 é que a PEC vai tirar privilégios, né? Que o servidor público é cheio de privilégios. Mas a gente não viu na PEC a falar sobre os altos salários, não vai mexer com os altos salários dos militares, dos juízes, dos promotores, dos embargadores. Essas pessoas não estão dentro da PEC. Os políticos não estão dentro dessa PEC. Então, assim, vai aumentar aquele chamado cargo de cabide, né? Então, sim, vou escolher, como o Aguinaldo falou, vou escolher o diretor que me apoiou. Não vai ser por competência. Pensem vocês, se acha que um enfermeiro vai estudar 2 anos fazer um mestrado, 4 anos para fazer um doutorado, ou um professor, né, temos o professor ali, você acha que o professor vai se dedicar para estudar, fazer um doutorado, um mestrado, sabendo que ele pode ser mandado embora? Isso é o fim do serviço público, é um ataque ao Estado brasileiro e é um ataque às pessoas mais vulneráveis. Isso é fato e certo. Em resumo, e nós que somos concursados, como é que nós somos atingidos? Eu tenho 21 anos de carreira. Como que eu vou ser atingido por isso aqui? A mesma quebra e o regimento que tem lá para a estabilidade perde-se. Eu começo a perder a estabilidade. E outro motivo grande que tem é o seguinte: vai ser permitido a contratação, o repasse, contratação, cooperação, termo de cooperação, por exemplo, repassar toda a educação para o serviço privado, repassar toda a saúde para o serviço privado, todo, estou falando de tudo, os postos de saúde, as escolas e tudo mais. E com isso, o que acontece? Nós concursados, se caso tiver a lei de responsabilidade fiscal batendo na porta lá, o limite prudencial do prefeito, seja ele quem for, ou, por exemplo, simplesmente não se agrada com aquele funcionário, eu posso ser convidado, a lei permite, eu com 21 anos de serviço agora, a lei permite que o meu salário seja diminuído em até 25%, e diminuído, consequentemente, o tempo de trabalho. Porque outra pessoa pode me substituir, né? Eles vão fazer concurso lá para 10 anos, colocam outro técnico lá fazendo o meu serviço, no lugar do Charles, alguma coisa, sem contar ainda o perigo que tem da extinção por medida provisória de alguns cargos. O cargo que estiver sobrando lá, não precisa desse cargo, medida provisória, não passa nem pela Câmara, não passa por nada, e é feito isso daí. Ato do Executivo. O que a população perde com isso? Perde a continuidade do serviço. Perde, por exemplo, se vocês forem ver, tem um jornal que eu assisto, do meio-dia, lá em casa, que sempre passa as questões lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tem essa possibilidade de a saúde ser administrada por entidades cooperativas. Simplesmente eles chegam lá, os funcionários, eles fazem piquete lá na frente, porque todos eles foram demitidos, porque daqui 30 dias vai entrar outros novos. E vai ser assim. Então, como é que nós podemos impedir isso?
através do pedido de vocês mesmo, obrigado por vocês terem topado essa questão e trazido a gente aqui, e também do pedido para a população falar com seus deputados federais, com seus representantes, para que nos ajudem e nós não venha a ser votada essa PEC. Muito obrigado. Algum vereador que queira fazer alguma pergunta para o presidente do sindicato? Vereador Daniel. Boa noite, senhor Vamos presidente. estipular um prazo aí, no máximo 2 minutos. Demais vereadores, ao público aqui presente. Na verdade, não é uma pergunta, Getúlio. Eu quero fazer um agradecimento para vocês virem complementar tudo aquilo que a gente falou na última sessão. Que quando eu disse que quando se trata somente do funcionário público, e se a população cruzar os braços em casa, são eles que vão sofrer os efeitos dessa reforma. Como muitas outras que começaram lá em 2016, eu tenho a impressão que eu acordei num país que daqui a pouco a gente vai ter um monarca lá ditando as regras, e não mais no sistema democrático, onde a pessoa estuda, se qualifica e vai ocupar um cargo. Lá ela vai ser indicada. E se a população não comprar a causa agora, eu sinto muito, mas está muito prestes a gente voltar antes de 1988, quando foi criada a Constituição. Agradeço de coração, a explanação foi maravilhosa, e fico feliz em o Sindicato dos Servidores Públicos de Rebouças estar defendendo com tanto exímio louvor assim. Mais algum vereador? Vereador Ricardo. Também quero contribuir, Guinaldo. O pessoal do sindicato está aí. Viu, num país de tanta desigualdade que nem é o Brasil, os caras estão querendo provar essa PEC 32 aí, que vai ser o fim, eu acho, da universalização da saúde, da educação e tudo mais. Porque é muito se falado, não, mas o funcionário tem regalia. Viu, o funcionário estudou, prestou concurso e estuda a vida inteira para progredir dentro do seu trabalho, onde ele está alocado. Eu sou professor, olha, eu estou fechando 25 anos de magistério e não paro de estudar nenhum dia da minha vida. Então não é uma questão de estabilidade. E outra coisa, o amor que você tem pela profissão. Eu quero me aposentar digno de um bom trabalho, feito dentro da minha escola, das escolas que eu trabalho. Agora, você contrata uma pessoa, às vezes até por indicação política, para ficar 10 anos num cargo. Qual é a responsabilidade, digamos lá, mas o ano que vem eu estou saindo no 9º ano, do atendimento à população, por isso que eu falo das desigualdades, do atendimento da população que vai procurar o serviço público, que é gratuito, está na Constituição que tem que ser gratuito. Então, assim, essa é a minha grande preocupação. O Agnaldo entrou em contato comigo, disse eu tenho que ler bem sobre a PEC, e depois eu me aprofundei mais. Além de tudo que se explanou, vocês explanaram com brilhantismo, é essa questão. Nós não estamos falando de um país de primeiro mundo, onde se todos nós ganharmos um salário fixo, todo mundo vai viver bem, porque é tudo em igualdade, como tem em alguns países da Europa. Não, nós estamos falando de um país onde muitos ganham bastante e poucos ganham pouco. Né? Já não houve um planejamento no governo federal na questão de aposentadoria e estão mexendo, estão mexendo nas aposentadorias. Né? Eu vou até 60 anos, mudou a nossa regra, e de todo mundo. E quando a gente acordou, aquela realidade já estava ali. Pessoas debilitadas que não conseguem nem trabalhar, tendo que trabalhar. Outro detalhe é o seguinte, não é estabilidade, é condição de vida. Na hora em que você vai mais precisar da saúde pública, que é quando a gente vai ficando idoso, e todos vamos ficar, se Deus quiser, e bem idoso, você não vai ter essa estabilidade. Então, o problema é o seguinte, é visto hoje e o que é benefícios para alguns e para outros não. Então, a grande preocupação minha é essa desigualdade, como que vai ser... A empresa vai comandar um grupo de funcionários que daqui uns dias nem o respeito pelo prefeito, pelo mandatário, eles vão ter. Não, a nossa empresa decidiu assim. Hoje nós não vamos abrir o posto de saúde.
É mais ou menos um exemplo. Né? Não, mas o prefeito pediu, não, mas a nossa empresa decidiu isso. Cara, toda a estabilidade vai se perdendo e isso é muito triste, porque a gente olha nós estamos com muito tempo de serviço já, né? Mas olha os nossos filhos que estão vindo aí, futuros netos e tudo mais, que vão perecer num país de desigualdade onde muita gente ganha bastante e pouca gente ganha, né? E assim, cara... Então, essa é a grande chave e a grande preocupação, e é um projeto que está tramitando e a gente vê lá que existem assim, mas eu acho que vamos aprovar, porque não sei o quê. Eles acham que eles vão equilibrar o país aprovando um projeto desse. Sendo que tinha que mexer no calo mesmo. É lá no desvio de verba pública, no dinheiro mal investido. Aí, essa questão do funcionalismo é que vai pagar o pato para tudo isso novamente. A gente já participou de greves, eu estava comentando com a vereadora Betinha, a greve do Estado aquela vez, que foi uma coisa muito pesada e é desgastante para todo mundo. E, nossa, é terrível para todo mundo, mas se não lutar pelos direitos, não tem jeito, né? Nós gostaríamos até que todos os funcionários estivessem aqui hoje para estar lutando junto, porque quanto mais gente junto, mais força. Mas é Rebouças. Eu sigo uma frase da Madre Teresa de Calcutá, para finalizar. Eu sou só um grão de areia, mas esse grão de areia vai fazer uma falta no mar e essa consciência o povo não tem. Mais algum vereador quer fazer uso? Alguma pergunta? Presidente do sindicato, vereador Claudemir. Na verdade, boa noite a todos novamente, parabenizar e saudar o sindicato, a maneira com que não é inovadora, não deixe de ser, porque não existia um sindicato da maneira com que hoje vocês estão percebendo, à frente de uma instituição. Eu creio que não é fácil às vezes, porque são interesses envolvidos, uma classe, muitas vezes, não tem o mesmo entendimento. Eu sei que isso aí é algo que, de início, até que todos os funcionários possam ter consciência a respeito disso. Então, eu acredito que essa questão da reforma administrativa, hoje ela está sendo tratada, presidente, nobres colegas, pessoal que está nos acompanhando, é algo mais político do que diretamente administrativo. Conversamos com o Aguinaldo Silveira, são 27 alterações, são 87 inovações e a criação de 4 novos artigos. Então, é uma alteração, na verdade, é uma mudança muito radical para situações ainda que você vai levar, na verdade, como nós aqui, é um plenário, vereador Jaderson. E nós sabemos que nisso tem interesses envolvidos, porque são pessoas do agronegócio, que no caso defendem uma bancada ruralista, nós temos uma outra bancada que é a da bala, tem aqueles que são do centrão, que tem interesse político, envolvendo próprios cargos dentro, é negociação. Então eu entendo que é algo que se passar essa emenda, então os reflexos que isso vão trazer é algo muito perigoso mesmo, complexo. Mas como envolve uma questão política, eu acredito que essas indicações é aquilo que é o que eu sempre comento, que é o beija-flor e o fogo na floresta. Então, acompanhando os presidentes do sindicato, o presidente da Câmara, eu percebo assim, uma movimentação muito grande no Congresso para aprovar. Existe, olha, uma movimentação muito grande para que isso, na verdade, tenha segmento, em função dos interesses envolvidos. Mas eu acredito que cada um, dentro da sua possibilidade, poder procurar as suas lideranças e demonstrar que isso vai trazer prejuízo eleitoral para os deputados nas suas bases, é a única maneira de fazer com que isso mude. Você entende? Eu, a respeito de tudo isso, eu tenho o meu entendimento, a minha concepção a respeito. Eu entendo que é algo que poderia existir alterações, mas desde que tratado de uma maneira mais sedimentada, não de uma maneira única e rápida, rasa dessa maneira, que vai afetar muitas pessoas. Eu entendo que envolve a questão financeira, mas da maneira com que isso está sendo trazido é um momento inoportuno. Então, quero que vocês transmitam a todos os seus pares, os servidores públicos, parabenizar vocês de tudo aquilo que vocês vêm trazendo dentro da administração
de vocês, do sindicato, e desejo muito sucesso e podem ter certeza, mais uma vez, que os vereadores aqui são muito sensíveis a isso, mas tem em mim especial alguém que vai sempre estar do lado dos funcionários, que enquanto prefeito fui, nunca me excusei, nunca vou me excusar de atender os interesses dos funcionários. Obrigado. Bem, Agnaldo, nós só temos agradecer a você, o Charles aí, por ter explanado esses conhecimentos que vocês têm, né? Principalmente a você por ter tomado frente de ter, que nem o vereador Claudemir comentou, não foi fácil, eu acho que para formar sindicato, né? Então vocês começaram com o mínimo de funcionários ali e foram acreditando e hoje estão aí defendendo uma bandeira que, graças a Deus, eu acho que tem mais municípios que queriam estar, né, com esse poderio que vocês estão tendo de levantar essas decisões que vocês. Em nome do presidente, dos demais vereadores, agradecemos a vocês e declaro encerrada a presente sessão.